Ok, vamos então começar. Como de costume, se tiverem qualquer questão, se quiserem interromper, estejam à vontade para ligar o áudio ou para colocar qualquer questão no chat. Eu vou tentar olhar de vez em quando para a janela do chat. A ideia desta sessão é falarmos sobre SVG. E aqui falar sobre SVG de forma um bocadinho mais aprofundada e no sentido, principalmente no sentido de o manipular através de JavaScript. Eu sei que JavaScript, para a maioria de vocês, não é? Para quem está neste momento a ter simultaneamente tecnologias da internet, infelizmente é uma coisa que está, este ano calhou um bocadinho mais sobreposta, mas eu preferi falar já sobre este conteúdo, sobre SVG, porque nas próximas 2 semanas nós temos feriados e ficaria demasiado tarde, dado que SVG é uma coisa que tipicamente muitos de vocês tiram partido no projeto, eu achei por bem falar sobre ele já. Mesmo correndo o risco de muitos de vocês, se calhar, não vão ter que olhar depois primeiro para os tópicos sobre JavaScript, para se calhar conseguirem depois compreender completamente algum do código que eu vou mostrar aqui. Apesar de o código não ser assim muito extenso, e portanto não é assim muito complicado também de perceber, mesmo sem terem tido ainda contacto com JavaScript. Portanto, vamos ver aqui uma série de tópicos relacionados com SVG, que são importantes quando a gente quer, de alguma maneira, manipular o conteúdo da SVG. Portanto, SVG, para quem não conhece, SVG é um formato de imagem vetorial. E a sigla significa Scalable Vector Graphics. E é um formato já com alguns anos, criado especificamente no contexto da web. E por isso, por ter digamos assim, essa origem, é um formato baseado em texto, portanto é uma coisa que nós conseguimos ler, e na verdade é um formato muito parecido, em termos de linguagem, é muito parecido a HTML, portanto usa o mesmo tipo de linguagem, baseada em elementos, com atributos, uma árvore de elementos que nós podemos criar. Mas esses elementos, no fundo, referem-se essencialmente a formas gráficas, a formas simples, a polígonos, a retângulos, a círculos, uma série relativamente curta de formas simples que nós podemos usar para compor imagens mais complexas. O SVG não é escrito, ao contrário do HTML, raramente nós escrevemos manualmente SVG. Portanto, a maioria do código do SVG é exportado através de um programa de desenho vetorial. Fazemos um save as, um export as SVG a partir de um programa de desenho vetorial. E depois podemos ter que localmente modificar algum código, como eu vou fazer aqui nos exemplos que tenho para a frente. Mas não temos que escrever aqui o documento completo SVG. Uma coisa, se calhar já um alerta inicial, é que cada programa de desenho vetorial exporta SVG de uma forma ligeiramente diferente. Portanto, há algumas coisas que terão necessariamente que adaptar para o vosso caso. Okay? Eu costumo usar o Inkscape, que é um programa open source, para exportar e para manipular SVG, que exporta de uma determinada maneira os elementos gráficos. Um programa diferente poderá exportar de forma ligeiramente diferente. Aliás, estão a ver aqui nesta imagem que há aqui elementos que até são próprios do Inkscape. Não é? Há aqui atributos, na verdade, não são elementos, atributos com o prefixo Inkscape. Portanto, isto é uma coisa própria daquele programa. Portanto, são informações extra que só são interpretadas pelo programa.
Mas ilustra no fundo, esta ideia de que cada programa pode exportar de forma ligeiramente diferente. Portanto, as estruturas internas do documento SVG podem ser ligeiramente diferentes consoante a imagem é exportada de um programa ou de outro. Portanto, para gerar o SVG, usam o programa de desenho vetorial que estiverem habituados a usar, porque é um formato standard. Todos os programas hoje em dia exportam para SVG. Se quiserem, às vezes para experiências rápidas, se não tiverem nenhum programa instalado, nenhum programa vetorial, podem usar esta aplicação na web. Portanto, para fazer algum teste rápido, é perfeitamente viável fazer dessa maneira. Uma coisa que é importante é saberem novamente que o SVG é um formato textual e, portanto, nós podemos abrir, tal como abrimos HTML, podemos abrir num editor de texto e ler e modificar aquele SVG. E isso é comum termos que fazer pontualmente para facilitar depois a manipulação em JavaScript. Porque o programa vai exportar com uma determinada estrutura, vai exportar com uns IDs, muitas vezes uns IDs não são aleatórios, mas uns IDs que são muito difíceis de ler e memorizar, e às vezes dá jeito a gente ir lá, no mínimo mudar um atributo, um ID, para termos IDs mais legíveis, para ser depois mais fácil escrever o código JavaScript para manipular esses elementos. Claro que isto gera aqui, no processo de desenvolvimento, gera aqui alguma entropia, digamos assim, porque nos obriga sempre, ou pode nos obrigar, a exportar o SVG, abri-lo com um editor de texto, modificar um determinado atributo para depois o importar no projeto HTML e o manipular. Portanto, é uma coisa, devemos evitar ter que exportar muitas vezes o SVG, porque corremos o risco de nos esquecermos de modificar qualquer coisa e depois o código JavaScript já não funciona bem. Portanto, há aqui neste processo de trabalho há aqui um risco maior, digamos assim, porque há mais passos pelo meio que podemos ter que seguir. Uma outra ferramenta que às vezes dá jeito, isto já numa perspectiva mais de otimização, se estiverem a pensar em ter realmente uma página muito rápida, que tenha apenas a informação absolutamente necessária, podem passar o SVG por uma ferramenta de otimização, que no fundo tenta remover coisas que que são desnecessárias, não é? E com isto reduz o tamanho do SVG. Isto pode ser particularmente importante se o SVG já for uma coisa muito complexa, com algum peso, peso em termos de tamanho de fecheiro. Portanto, há aqui isto é um exemplo, haverá outras, uma ferramenta online que nos ajuda a fazer isto, não é? Que podemos desligar coisas, funcionalidades, e depois exportar um SVG simplificado. Tendo um fecheiro SVG, o que nós temos que fazer é incluí-lo num HTML. E há muitas maneiras de incluir um SVG num HTML. Aqui estão algumas neste exemplo, que eu vou aproveitar só para discutir assim brevemente algumas alternativas. Deixa-me abrir se calhar isto num tab à parte. Uma das formas de nós usarmos um SVG numa página é no elemento IMG. Portanto, um SVG é uma imagem e, portanto, nós podemos usar aquele fecheiro como usamos qualquer imagem bitmap. Portanto, isto é perfeitamente possível e aqui no resultado vemos este primeiro que está aqui incluído, do lado esquerdo.
no sentido de nos permitir manipular o SVG. Portanto, quando nós queremos usar o SVG porque queremos que ele seja de alguma maneira interativo, por exemplo, ou porque o queremos usar para implementar algum tipo de animação, esta forma não serve, esta primeira forma não serve. Portanto, esta primeira forma, usando o elemento IMG, só serve se nós quisermos usar o SVG como uma imagem completamente estática, tal como se fosse uma imagem bitmap qualquer. Portanto, no sentido em que eu estou a usar o SVG aqui nesta apresentação, esta primeira não serve. Que outras alternativas é que há? Uma segunda alternativa que na verdade tem duas variantes, é usar um elemento, é no fundo embeber o SVG através de um elemento genérico, um object ou um embed. Estes dois são muito semelhantes. Portanto, no fundo o que eles vão fazer é carregar o SVG e incluí-lo na página, mas dando-nos acesso, através de JavaScript, dando-nos acesso ao próprio documento SVG. Coisa que não acontece com esta primeira, com o elemento IMG. Portanto, aqui estas duas podemos ver no resultado final. Já agora, a imagem original é esta da esquerda, e podemos ver que todas as outras têm pequenas manipulações, uma coisa simples, só manipular ali aquela cor de fundo de dois elementos, mas podemos ver que tanto a inclusão através do object ou do embed nos permitem de facto fazer isso. Uma outra alternativa, que pode ser uma coisa que em alguns casos pode fazer sentido, de facto, é simplesmente fazer copy-paste do conteúdo do SVG para o HTML. Portanto, o SVG, o código SVG, apesar de não ser estritamente HTML, pode estar dentro do HTML. Portanto, nós podemos simplesmente abrir o fecheiro SVG com um editor de texto, copiar todo o conteúdo e colar diretamente no HTML, como eu fiz aqui. Portanto, a partir daqui desta linha 18, isto era o que estava dentro de um fecheiro SVG. Qual é o problema disto? Já estão a adivinhar, não é? É que ficamos aqui com o nosso documento HTML poluído com estes elementos do SVG que, na maioria dos casos, do ponto de vista da manipulação da nossa página, não nos interessa. Não é? Nós abstraímos daquele conteúdo SVG, aquilo é uma imagem, e portanto nós ficamos aqui com uma coisa mais difícil de ler. O documento HTML fica aqui com este lixo, vá. Mas é uma forma, em algumas situações, pode ser uma boa forma. Sei lá, se o SVG for uma coisa muito pequenina, com menos linhas de texto que este tem, por exemplo, se calhar não há problema nenhum. Esta forma simplifica ligeiramente o acesso, através de JavaScript, o acesso aos vários elementos internos do SVG. Esta última forma. E, portanto, desse ponto de vista, ganhamos um bocadinho, perdemos um bocadinho porque tornamos o HTML um bocadinho mais difícil de ler. Mas, portanto, são formas alternativas que depois terão que ajustar ao vosso caso e decidir o que é que será melhor no vosso caso. Aqui, do ponto de vista deste, já agora para mostrar o resto do código, e aqui começando a entrar já um bocadinho de JavaScript, o que é que nós podemos ver que podemos ir buscar qualquer um daqueles três primeiros elementos, daquelas primeiras três formas de inserção, da maneira que já vimos em JavaScript, portanto, com um query selector, para ir buscar o elemento correspondente. Claro que no caso do IMG
nós poderíamos ir buscar simplesmente o elemento IMG, não é? O que está aqui, mas isso não nos permitia manipular o interior. Podemos ir buscar, relativamente a estes dois, nós podemos ir buscar os objetos, ou melhor, o elemento object ou o elemento embed, mas nestes dois casos, não conseguimos, através de JavaScript, com aquelas linhas com o Query Selector, não conseguimos ir buscar o elemento dentro do documento, porque ele, de facto, não está aqui. Está apenas indiretamente. Portanto, conseguimos ir buscar o elemento object ou o elemento embed através de JavaScript, mas não diretamente do seu interior. Portanto, estas duas primeiras linhas de código, desculpem, ou estas duas primeiras formas, que se aplicam apenas ao object. Portanto, este vai buscar o object, este iria buscar o embed. Ou tentaria buscar o SVG dentro do object e o SVG dentro do embed. Mas estas não funcionam assim diretamente. Para, nestes casos, conseguirmos ir buscar o interior, naqueles dois, eu gosto de me referir aos dois primeiros casos, ignorando o IMG. Portanto, o IMG fica de fora. Então, nestes dois primeiros casos, para conseguirmos de facto ir buscar o elemento SVG, que é aquilo que estará dentro do object ou dentro do embed, temos que usar uma destas formas que aqui está em baixo, que é um bocadinho mais complicada, e daí eu ter dito há pouco que aquelas duas formas complicavam um bocadinho o acesso em JavaScript, tornando o HTML um bocadinho mais limpo, mas complicavam o acesso. A forma é esta, e portanto isto também é uma coisa que é copy-paste, fazemos sempre da mesma maneira. Portanto, no fundo, o que é que isto implica? É ir buscar primeiro o elemento exterior, portanto o object, ou o embed, e depois adicionar um listener a esse objeto, ou embed, para sermos notificados quando o browser acaba de carregar o documento para o interior desses elementos. Isso é o event load que é usado nesse caso. E lá dentro, sim, nós conseguimos depois ter acesso ao documento SVG que está lá dentro, usando uma forma um bocadinho diferente, não um Query Selector direto, mas um Query Selector para ir buscar, neste caso, o elemento object, e depois chamando a função getSVGDocument. Portanto, temos que chamar uma função específica, porque aquele documento está dentro neste caso, do object, e é igual dentro do embed, mas não está literalmente dentro. Não é? Está dentro, mas é incluído lá dentro pelo browser, depois de o carregar. E, portanto, não está diretamente na árvore de elementos HTML. Mas depois de fazer isto, temos o documento SVG, que pode ser manipulado como quisermos. Portanto, aqui está só um exemplo, depois vamos ver mais exemplos disto mais à frente. Neste caso, para mudar a cor de preenchimento de um elemento que é, na verdade, um retângulo que está lá dentro. Portanto, as duas formas com o object, neste caso, ou o embed, funcionam da mesma maneira. No terceiro caso, e aqui novamente, terceiro caso, a inclusão inline do próprio corpo do SVG, é mais simples, porque aqui podemos usar, de facto, um Query Selector para ir buscar diretamente qualquer elemento dentro do SVG, sem precisarmos desta forma, deste código indireto para ir buscar esses elementos. Portanto, se o SVG estiver colado diretamente dentro do HTML, podemos simplesmente usar um Query Selector normal para ir buscar o SVG, porque neste caso ele de facto está dentro daquele elemento, neste caso o elemento que tem o ID 3, que está aqui, só para recordar, eu pus o SVG dentro de uma div com o ID 3, e portanto posso ir buscar o SVG dentro do elemento que tem esse ID, e depois lá à frente manipular o SVG como quiser. Então, neste caso, de forma semelhante às anteriores, indo buscar um retângulo e mudando a cor de preenchimento desse retângulo. Mas qualquer uma destas três formas acaba por funcionar.
ok? Portanto, são alternativas. Ok, portanto, no essencial, 3 alternativas, depois consoante o caso ou às vezes preferência pessoal, podem simplesmente usar uma ou outra. Acabam depois, no final do dia são equivalentes, relativamente àquilo que a gente consegue fazer com o SVG. Ainda antes de vermos manipulações internas, mais manipulações internas do SVG, há uma outra coisa que é importante, pelo menos estarem cientes, que tem a ver com, no fundo, a forma como o conteúdo do SVG é renderizado no seu contentor, no contentor que está, de alguma maneira, na página HTML. Porque o SVG acaba por ser um tipo de conteúdo bastante diferente de uma imagem bitmap. E, portanto, há aqui outros aspectos que é necessário, de alguma maneira, conhecer. Em particular, a forma como o conteúdo é encaixado pelo browser dentro de um determinado contentor, dentro de uma determinada caixa. Portanto, nós com o SVG temos formas de dizer ao browser para ele deformar o conteúdo do SVG, se quisermos. Se o conteúdo do SVG for um quadrado e nós estivermos a colocar num contentor retangular, podemos dizer ao browser para esticar o conteúdo. Mas temos formas de dizer ao browser para não deformar o conteúdo, para ajustar de alguma maneira o conteúdo à caixa. E há várias formas de fazer isso. Quais são os atributos do próprio SVG que são importantes? Os atributos width e height, estes são comuns a qualquer elemento, mesmo HTML. E depois os atributos viewbox e preserve aspect ratio. Eu vou andar aqui um bocadinho só para trás. Aliás, vou abrir o exemplo só para mostrar onde é que estão estes atributos. Portanto, aqueles atributos estão todos no elemento de topo do SVG. Portanto, se a gente abrir Ups, se temos aí um ruído. Espero. Ok, espero que isto não incomode demasiado, que seja curto. São coisas que a gente não controla. Portanto, se abrimos o SVG num editor de texto, vemos logo no topo o elemento SVG. Isto no fundo é o elemento raiz, o elemento topo, é o equivalente ao HTML, num documento HTML. E é neste elemento que nós temos aqueles 4 atributos. Portanto, podemos ver aqui o width e height, que neste caso eu coloquei manualmente com percentagens a 100%. Se exportarem isto a partir de um programa em vetorial, tipicamente isto tem valores absolutos. Eu às vezes faço isto simplesmente para depois ser mais fácil de ajustar ao contentor HTML onde está o SVG, mas não é obrigatório fazermos isto. Depois o atributo viewbox, e aqui não está, mas nós muitas vezes temos que o acrescentar manualmente. O último atributo, o preserve aspect ratio. O que é que fazem estes atributos? Os atributos largura e altura, no fundo, servem para definir qual é o tamanho da caixa onde o SVG vai ser renderizado, onde o conteúdo vai ser renderizado. Portanto, no fundo, acaba por ter o propósito que os atributos width e height têm qualquer elemento no HTML. É definir a dimensão do contentor. Outra coisa é o viewbox. O viewbox é uma espécie de janela sobre o conteúdo do SVG. Nós podemos imaginar que o conteúdo do SVG é um conteúdo muito vasto. Vamos imaginar esta caixa retangular, com este retângulo com os cantos arredondados, representa o desenho, aquilo que estaria o conteúdo visual do SVG.
que pode ter coordenadas muito elevadas. Portanto, pode ser uma coisa que, sei lá, podia ter um elemento em coordenadas 1000, 1000, ou 10.000, 10.000. Portanto, há ali um espaço onde os elementos, as formas gráficas do SVG estão distribuídas. O atributo viewBox permite-nos definir uma janela sobre este espaço. Nós, no fundo, podemos dizer ao browser que aquilo que nos interessa daquele conteúdo todo não é o conteúdo todo, mas é uma parte definida por esta viewBox. E, no fundo, é isto que será, de alguma maneira, renderizado pelo browser, pelo menos numa primeira instância. Portanto, o viewBox define que parte do conteúdo é que está visível. E é definido por 4, portanto, aquilo é um retângulo, portanto, precisamos de 4 parâmetros. E são estes, estão aqui, as coordenadas x e y do canto, neste caso do canto superior esquerdo, e depois a largura e a altura. Okay? Portanto, com estas 4 coordenadas nós definimos qual é a janelinha que queremos ver daquele conteúdo SVG. Isto normalmente é definido automaticamente pelo programa que exporta, portanto aqui muitas vezes nós não temos que fazer nada, embora às vezes em algumas circunstâncias dê jeito a gente manipular, porque por omissão a viewbox inclui todo o conteúdo e portanto o programa ao exportar define a viewbox para ser, sei lá, um 00 e depois 600, 400, se os gráficos se estendessem até às coordenadas 600, 400. Portanto, é uma coisa calculada automaticamente. Este último atributo permite-nos definir como aquele gráfico é esticado ou adaptado à janela de visualização. Portanto, à caixinha no HTML onde esse conteúdo vai ser mostrado. E vamos ver aqui alguns exemplos de o que é que podemos colocar nesse atributo. Aqui temos um demonstrador para facilitar, porque isto não é muito, pelos nomes, não é muito fácil de a gente perceber o que é que devemos colocar. Aquele atributo, preserve aspect ratio, na verdade é um atributo que recebe 2 valores, separados por um espaço. E esses 2 valores correspondem a estes 2 que estão aqui nestas 2 caixinhas. Um é um valor que diz respeito, no fundo, à forma de alinhamento. O outro diz respeito à forma como o browser corta ou não corta o gráfico. Portanto, podemos ver que se pusermos, isto não é o default já agora, mas podemos pôr o align a 0, desculpem, a none, e neste caso o gráfico vai ser esticado. Portanto, aqui estas caixinhas vermelhas correspondem à largura e altura do contentor do SVG. Eu aqui tenho 2, uma na vertical e outra na horizontal, só para ser mais fácil perceber o efeito. E portanto, se tivermos um align none com um meet or slice, é a terminologia do SVG, no meet, que é o default, então temos este aspecto. E neste caso não faz diferença modificar este segundo parâmetro. Mas podemos dizer que queremos encostar o gráfico, neste caso, no mínimo, no X mínimo e no Y mínimo. E neste caso ele vai encostar isto ao cantinho, ao topo, se a caixa for vertical, ou do lado esquerdo, se a caixa for horizontal. E podemos alinhar isto no mínimo, no ponto médio ou no ponto máximo. Aqui estamos a ver, mantendo o X, mantendo o Y no mínimo, podemos pôr o X a meio, e está aqui. Claro que isto só tem efeito se a caixa for horizontal, não é? Porque aqui não conseguimos manipular mais o X na caixa vertical, no meio ou no máximo, portanto encostar a qualquer lado. E fazer o mesmo com o Y. Portanto, ter o Y neste caso a meio
e depois manipular novamente o X, ou ter o Y no máximo e manipular novamente o X. Também podemos ter esta segunda opção, este segundo parâmetro em slice. E aqui o gráfico será cortado para ajustar o conteúdo à dimensão maior da caixa de visualização. Mas podemos na mesma manipular aqueles outros valores. Claro que aqui alguma coisa será sempre cortada, não é? Porque estamos a esticar, no fundo, o conteúdo para caber para ocupar a dimensão maior da caixa e, portanto, a dimensão menor significa que algum conteúdo será cortado. Mas, então, temos estas opções todas que não temos diretamente, pelo menos, quando estamos a falar de imagens bitmap. Como eu estava a dizer, estes dois parâmetros são, na verdade, dois valores que nós escrevemos diretamente dentro daquele atributo Preserve Aspect Ratio. Portanto, o atributo é só um, mas escreveríamos, por exemplo, dentro de aspas, none espaço slice, ok? Ou xmin, ymin, espaço slice, ou espaço mit, como está aqui. E este primeiro parâmetro tem a ser escrito exatamente como está aqui, com minúsculas e maiúsculas, exatamente como está aqui nesta página de exemplo. Mas, portanto, isto é importante, ou pode ser importante de perceber, para depois conseguirmos ajustar de forma mais precisa a visualização do SVG à nossa página. Muitas vezes não temos que nos preocupar e o default serve perfeitamente, mas é bom sabermos que temos este poder de controlo da visualização do conteúdo SVG. Ok, passando então para coisas mais interessantes do ponto de vista da interação, que na verdade é o principal que eu queria discutir aqui. A primeira coisa passa por adicionar listeners. Isto no sentido de querermos tornar o SVG interativo. Se for apenas para manipular de forma automática, não precisamos dos listeners, mas se quisermos que o SVG reaja à interação do utilizador, então adicionamos estes listeners. Os listeners, para quem ainda não passou por esses vídeos a propósito de tecnologias, os listeners correspondem a funções que nós vamos indicar ao JavaScript, que são funções que devem ser executadas quando o utilizador faz uma determinada ação. Então, como é que podemos adicionar esses listeners? Na verdade, de forma idêntica ao que fazemos puramente com HTML. Com HTML e JavaScript. Portanto, o facto de ser SVG aqui não muda muito. Portanto, aqui temos um SVG incluído na página e aqui, para facilitar nestes exemplos, eu incluí o SVG de forma inline. Portanto, fiz copy-paste. Facilita um bocadinho o JavaScript, como já vimos, mas facilita também porque o conteúdo do SVG está todo aqui e, portanto, é mais fácil de mostrar aqui nestas apresentações. Portanto, aqui temos este SVG e podemos ver já agora, eu vou só, antes de passar ao código, só aproveitar para mostrar aqui um bocadinho da estrutura do próprio SVG. Portanto, temos o elemento do topo, SVG, que tem uma série de atributos que muitos deles não nos interessam para nada, como estes aqui, são aqui a definir namespaces, que são coisas que não interessam, não são relevantes para aquilo que a gente quer fazer. Depois temos aqueles atributos que já vimos, largura, altura e a viewbox. Reparem neste caso que a viewbox vai de 00 a 100, 100, portanto é um quadrado, estamos a ver uma porção quadrada. E este gráfico não foi gerado por mim, foi descarregado, mas a partir de todo o conteúdo estará dentro destas coordenadas, entre as coordenadas 00 e as coordenadas 100, 100. Aqui não temos o Preserve Aspect Ratio, portanto, aqui não era, nestes exemplos, não é muito relevante manipular isso, e, portanto, eu deixei isso de lado.
Depois, dentro do SVG temos uma coisa, tipicamente todos os SVGs têm um elemento metadata. Novamente, este conteúdo deste elemento tipicamente não é muito relevante para aquilo que a gente quer fazer. Portanto, muitas vezes podemos simplesmente colapsar para não ocupar tanto espaço na visualização do código. Depois temos, neste caso concreto, aqui umas definições que neste caso estão vazias, portanto também não há aqui nada que a gente possa usar. E depois aqui mais código, neste caso é um código próprio do Inkscape, portanto no vosso caso, se gerarem com outro programa, não terão provavelmente isto. Vamos tentar colapsar aquilo tudo. Onde é que estás? Aqui dentro do metadata. Mais alguns metadados, na verdade, que podemos colapsar. Na verdade, todas estas coisas, uma boa regra é, se a gente não compreender o significado do elemento, podemos colapsar. Porque a maioria dos elementos que nós temos no SVG são coisas reconhecíveis. A gente olha para o nome do elemento e reconhece ali qualquer coisa, como eu vou mostrar já a seguir. Portanto, vamos tentar colapsar estas coisas todas. Pronto, aqui temos o título, neste caso não é muito relevante também, e depois sim temos aqui elementos reconhecíveis, coisas como rect. Rect, que é fácil de inferir que significa retângulo. Mais outro rect, uma série de retângulos, e aqui temos e reparem que estes estão todos ao mesmo nível já agora, rect, 3, e depois temos uma coisa chamada G. Um G é um contentor genérico em SVG, é simplesmente um grupo. Na verdade é a única forma de agrupar coisas em SVG. E por isso, quando se exporta um SVG de um programa de desenho vetorial, tipicamente aquilo que está dentro de grupos, né, quando em qualquer programa de desenho vetorial nós podemos agrupar formas, esses grupos serão transformados em elementos G, com os subelementos lá dentro, como neste caso. Aqui temos um circle, outro circle, uma série de circles aqui dentro deste G. Isto provavelmente era um grupo no programa de desenho vetorial. Em alguns programas em vetorial, pelo menos, tipicamente também temos a opção de criar camadas, de criar layers. Em SVG não existe o conceito de layers e, portanto, as layers são também modeladas, exportadas como grupos em SVG. E, portanto, estes elementos G são elementos importantes a nós procurarmos dentro dos SVGs quando os queremos manipular, porque representam tipicamente estas entidades, ou uma layer ou um grupo, e portanto os grupos e as layers, quando nós estamos a manipulá-los no programa de desenho vetorial, tipicamente são coisas importantes e por isso é que nós criamos aqueles grupos ou layers. E portanto tipicamente é importante identificar aqui neste código estes elementos. Deixem-me só um segundinho, por favor, para desligar o áudio de alguém que acabou de entrar e esqueceu-se de desligar. Acho que já está, ok. Portanto, estes elementos são importantes. Outra coisa que podemos ver, que também é importante, é que, tal como em HTML, os elementos SVG podem ter IDs e frequentemente têm. Aqui estão a ver que isto foram IDs manuais. Temos aqui um ID Circles, aqui um ID Bottom Right. Mais à frente há outros IDs que eu estou a usar depois no JavaScript. Dependendo do programa de desenho vetorial, e é uma coisa que têm mesmo que confirmar com o programa que usarem, em alguns programas nós conseguimos, por exemplo, dar nomes às layers ou aos grupos. E dentro alguns desses programas que nos permitem dar nomes, exportam esses nomes também no SVG. Às vezes no atributo ID, outras vezes no atributo name. Aqui por acaso acho que não aparece o atributo name, name de nome. Portanto, dependendo do programa, esses nomes podem ou não aparecer.
no SVG e podem aparecer modelados em atributos diferentes. Portanto, vão ter mesmo que, se quiserem usar SVG, perceber como é que o vosso programa exporta, para depois conseguirem, primeiro, mais facilmente criar o conteúdo nesse programa e torná-lo mais fácil de manipular em JavaScript. Portanto, é importante estar atento, abrir num fecheiro, num programa de edição de texto, SVG, e tentar identificar estes elementos importantes e tentar perceber como é que é feita a conversão do vosso programa de desenho vetorial. De resto, estes elementos, eu não vou descrever estes elementos individuais assim em detalhe, mas estão a ver que em SVG temos rects, temos circles, e depois temos uma coisa que é um elemento muito genérico, é um path, um caminho. E na verdade um path é aquilo que é usado, é o elemento que é usado para criar polígonos arbitrários. Portanto, tanto podemos criar polígonos com segmentos de reta, usando este elemento path, ou curvas. E esses polígonos, esses pontos que compõem o caminho, estão todos codificados dentro deste atributo D. Ok, isto no fundo são os dados do path, do caminho. Isto é uma codificação que não é muito difícil de perceber, mas eu não vou descrever aqui. Não é muito relevante para aquilo que a gente quer fazer. Mas podem depois facilmente encontrar isto na documentação. Mas no fundo correspondem a coordenadas que podem ser coordenadas absolutas ou relativas, consoante uma letrazinha que aparece antes das coordenadas. E portanto, estes são, assim, se calhar os elementos principais a conseguir identificar num documento SVG. Neste caso, então, o que é que nós temos? Temos o SVG que está aqui renderizado, não é? Foi incluído inline, e queremos fazer qualquer coisa com ele, queremos torná-lo interativo. Para isso temos que conseguir, de alguma maneira, adicionar listeners a elementos selecionados. Neste caso, o que é que eu fiz só para demonstrar que de facto os listeners funcionam? Qual é o objetivo? É adicionar listeners a este elemento que representa estas estrelas que está aqui, ou esta espécie de asterisco, e depois a cada uma destas letras, o S, V e G. Como é que fazemos isso? De forma extremamente simples. Portanto, primeiro podemos ir buscar, para simplificar, para encurtar as linhas de código, ir buscar primeiro o elemento SVG, com Query Selector SVG, que vai buscar este elemento aqui, e depois sobre esse elemento fazer correr Query Selectors, para ir buscar elementos que tenham um determinado ID. Como é que sabemos os IDs? Das duas uma, ou fomos nós que os escrevemos diretamente no SVG, ou então abrimos o SVG e procuramos o elemento que nos interessa. Portanto, uma das formas será fazer o inspect. Aqui vamos fazer só para demonstrar. Portanto, se clicarmos com o botão direito num elemento do SVG, depois ele estar renderizado na janela, o browser localiza esse elemento. Portanto, estão a ver que aquele S, na verdade, é um path, é criado à custa de uma série de curvas, e tem um ID que é S. Okay? E os outros, V e G, têm IDs semelhantes. Portanto, um ID V e um ID G. E podemos ver também qual é o ID desta estrela. Portanto, é também um path e tem um ID White Star. Portanto, com isto nós sabemos quais são os IDs e tendo IDs, há situações em que não temos IDs, mas se os tivermos, então temos o seletor CSS simplificado, não é? Porque basta usar o seletor de ID. E, portanto, foi isso que eu fiz aqui. SVG Query Selector, seletor de ID S, para ir buscar o elemento S, e depois adicionamos um Event Listener. Portanto, aqui novamente para quem ainda não passou por esses vídeos, o Event Listener tem dois parâmetros. Um é o nome do evento, portanto, neste caso quero detectar cliques do botão do rato sobre o evento, sobre o elemento, e o segundo parâmetro é a função que vai executar quando o utilizador clicar.
E aqui na função, no interior, eu estou só a fazer um console log, a escrever na consola de JavaScript, só para verificar se o seletor está bem escrito e se de facto estamos a conseguir escutar os cliques. E aqui temos então os seletores sobre os vários elementos. E se corrermos isto aqui numa página independente do CodePen, e se abrirmos a consola, portanto, nas ferramentas do programador, podemos depois testar, clicar então em cada um dos elementos e ver se aqueles console logs estão a correr. Há aqui um outro, na estrela estou a usar um evento diferente, que é um mouse enter e um mouse leave. Portanto, o mouse enter é um evento que é disparado quando o cursor do rato passa por cima daquele elemento, e o mouse leave é quando ele sai de cima do elemento. E portanto também podemos ver isso a funcionar. Quando passo o cursor e quando tiro de cima daquelas estrelas, aquela mensagem, as mensagens aparecem na consola. Portanto, temos os listeners aqui a funcionar e com os listeners, portanto, isto é o primeiro passo, podemos, à semelhança do que fazemos em HTML, manipular aqueles elementos como quisermos. E vamos ver aqui algumas formas, então, de os manipular. Nestas formas de manipular, o que é importante chamar a atenção? Não é se calhar para o código em si, porque o código é relativamente simples. No fundo, chamar a atenção para duas coisas. É possível conjugar SVG com CSS, e portanto nós podemos de facto criar classes CSS e depois atribuí-las a elementos SVG, isso por um lado. Portanto, isto pode simplificar muito o trabalho. Por outro lado, outra coisa importante a ter em mente é que a SVG usa um conjunto de propriedades diferentes das que se usam para HTML. E aqui é chamar a atenção porque isto é uma fonte de confusão, é um bocado chato, na verdade. Seria muito mais prático se nós pudéssemos reutilizar as mesmas propriedades do HTML. Mas infelizmente não podemos fazer isso, pelo menos de forma generalizada. Algumas funcionam, outras não. Por exemplo, aqui estão a ver que nesta classe Highlight SVG, as propriedades são Stroke, com a cor blue, e Stroke Width, com 5 pixels. Reparem que isto não são propriedades CSS aplicáveis a HTML. Como é que sabemos quais são estas propriedades? Procurar na documentação. Ou olhar para o interior do próprio SVG, que muitas vezes já tem estas propriedades lá, e é simplesmente usá-las no nosso CSS. Portanto, aqui o que é que estamos a fazer? Aqui várias coisas ligeiramente diferentes. Se calhar vou começar pelas letras. Portanto, nas letras, ao clicar no S, modificamos o atributo fill para vermelho. E reparem que isto é feito aqui indo buscar o atributo style do elemento S e depois aplicando o fill. Portanto, novamente, fill não é uma propriedade CSS que só se aplica a SVG. Portanto, tal como fazíamos em JavaScript para HTML, mas aqui desta maneira aplicado a SVG. Portanto, modificamos no fundo a propriedade inline. Na verdade, podemos ver isto, se calhar, aqui a correr diretamente na consola, para tornar mais óbvio o que está a acontecer. Portanto, vamos localizar o S, o elemento S, e podemos ver aqui, então, que quando clicamos, reparem que foi adicionado o atributo style e lá dentro fill red. Reparem já agora, aqui isto é um ponto, é um detalhe, mas pode ser importante. Este elemento, este S no SVG, portanto representado por este path, tem aqui alguns atributos definidos. Isto são atributos, em SVG são atributos
maioritariamente visuais. Portanto, temos aqui um fill para definir a cor de preenchimento, um stroke para definir a cor do traço, um stroke width para definir a espessura do traço. Mas, portanto, já temos aqui um fill branco. O que nós fizemos com JavaScript foi adicionar um estilo CSS inline através do atributo style, com um fill de red. Estes atributos, estes estilos inline, sobrepõem-se a estes atributos que estiverem definidos no elemento, no SVG. Okay? Portanto, isto é um ponto importante de saber, porque significa que, de facto, podemos fazer as coisas desta maneira. Modificar estilos inline, não precisamos de modificar diretamente os atributos fill ou stroke, ou seja, o que for, do elemento. Podemos fazer tudo através de CSS, digamos assim. Portanto, aqui estamos a modificar uma propriedade inline. No V, estamos a alterar a classe que está lá atribuída. Portanto, no V, vamos abrir aqui outra vez e localizar o V. Portanto, está logo a seguir. Aqui o V, já agora, não é um path, é um polygon. Portanto, um polígono é uma coisa com segmentos de reta. Portanto, é uma alternativa ao path em algumas situações. Mas, portanto, vemos que este polygon tem uma série de atributos, mas não tem classe. Ao clicar, nós vamos fazer o toggle de uma classe CSS. Portanto, no fundo, como é HTML, é o JavaScript que está a adicionar o atributo classe com um determinado valor. Neste caso, a classe highlight SVG. E esta classe highlight SVG o que faz é pôr um stroke azul e uma espessura de traço 5 pixels. Foi isso que aconteceu. E neste caso podemos voltar a clicar porque ele está a fazer o toggle daquela classe. Portanto, ou adiciona, ou se voltarmos a clicar, remove. E o atributo classe fica vazio. No caso do G, estamos a fazer um toggle, mas para uma coisa diferente. Neste caso, estamos a fazer um toggle para uma classe diferente. E essa classe, no fundo, o que faz é definir também um traço, mas um traço interrompido. Isto é só para chamar a atenção aqui para uma propriedade que depois vamos usar mais à frente, que é esta possibilidade de criar linhas customizadas. Portanto, esta sequência de traços e espaços vazios foi criada por mim. Portanto, nós podemos customizar o traço desta maneira, dizendo quais são os vários intervalos em que a linha está pintada ou não está pintada. Isto é feito definindo uma sequência de comprimentos, não é? Portanto, isto é o comprimento, o primeiro refere-se a um traço pintado, depois um vazio, depois novamente pintado e depois novamente vazio, e isto repete-se. Portanto, nós podemos controlar este tipo de traço e há uma espécie não é bem hack, mas é um tipo de animação muito comum que nós podemos fazer à custa disto, que eu vou demonstrar depois mais à frente. O último elemento que está aqui, que interessa mencionar, é esta possibilidade, que é uma coisa extremamente simples, mas que nos permite fazer coisas depois mais avançadas, que é esconder elementos, esconder ou mostrar elementos do SVG. Isto é uma coisa da qual nós também podemos tirar partido em muitas situações. E claro que estes meus exemplos são extremamente básicos, mas tenho que puxar um bocadinho pela imaginação para ver como é que isto poderia ser aplicado no vosso caso. Mas isto possibilita que, no fundo, a gente possa incluir dentro do SVG todo o conteúdo que potencialmente terá que ser mostrado e podemos fazer esse conteúdo usando um programa de desenho vetorial. Mas depois, através de JavaScript, decidir o que é que está visível. E isto permite-nos criar, por exemplo, animações, elementos que vão aparecendo e desaparecendo. Depois, claro, aplicar fade-ins e fade-outs, etc. Mas isto permite-nos, no fundo, facilita, no fundo, a programação dessas coisas, dessas animações um bocadinho mais complexas, com muitos elementos, porque eles estão todos dentro do mesmo SVG. Portanto, não temos que importar milhentos SVGs diferentes.
estão todos no mesmo fecheiro e tendo nomes com algum significado, depois a programação em JavaScript não é assim tão complicada. Mas pronto, este exemplo era apenas para mostrar algumas coisas básicas que podemos fazer com manipulação dos elementos SVG. Aqui, portanto, um exemplo, no fundo em linha com o que eu estava a dizer. Portanto, em termos de código não é nada assim muito novo, mas só para chamar a atenção para algumas técnicas, digamos assim, que podem tentar aplicar. Portanto, neste caso temos precisamente esta ideia de um documento SVG que tem vários tipos de conteúdo. Neste caso, o conteúdo estava no SVG original, no programa de vetorial, estava modelado em layers. E o JavaScript faz é mostrar uma layer de cada vez, aplicando fade-ins e fade-outs. Portanto, o que é que temos aqui no SVG? Eu vou só chamar a atenção para os aspectos principais. Portanto, aqui temos um exemplo em que a layer no programa em que eu usei, que foi o tal Inkscape, é modelada através de um elemento G, portanto um grupo. Isto na verdade não era, no programa vetorial não era um grupo, era uma layer, uma camada, mas em SVG é sempre traduzido num elemento G. E também podemos ver que os nomes, portanto eu dei o nome layer 1 dentro desse programa de desenho vetorial e esse nome passou para um atributo específico do Inkscape, que é este que está aqui, Inkscape (label). Depois o ID fui eu que o dei manualmente aqui no código. Mas, portanto, isto também era uma possibilidade, não era absolutamente necessário usarmos IDs, podemos usar um seletor que ia buscar o conteúdo deste atributo, mesmo sendo um atributo customizado. Portanto, é uma alternativa, se não quiserem ter o trabalho de manualmente modificar o SVG. Mas, portanto, temos aqui uma layer e as outras estão representadas da mesma forma, em elementos G, com IDs diferentes. Portanto, temos layer 1, layer 2, layer 3. Não interessa o conteúdo de cada layer, porque elas estão a ser manipuladas como uma entidade só. Então, o que é que o JavaScript faz neste caso? Ele começa por fazer aqui uma inicialização que eu optei por fazer aqui, mas podia ter sido feita diretamente no programa de desenho vetorial. No fundo, o que é que eu optei por fazer no código? Decidir qual a layer inicialmente visível. Isto podia ter sido feito no programa de desenho vetorial, não é? Mantendo duas layers escondidas e tendo apenas uma visível. Eu optei por fazer no código porque simplifica o trabalho, não é? Se eu tiver que voltar atrás no programa de desenho vetorial, não tenho que me lembrar sempre de exportar com uma layer, com duas layers invisíveis e uma layer visível. Portanto, o código inicializa as coisas sempre da forma correta. E aqui então o que ele começa por fazer é ir buscar cada uma das layers. Portanto, reparem aqui seletores simples. Vamos ao elemento SVG e vamos buscar lá dentro o elemento que tem um determinado ID. Layer 1, Layer 2, Layer 3. Reparem que isto não era absolutamente necessário fazer assim, não é? Devem estar a achar estranho. Se temos um seletor de ID, podemos usar diretamente o seletor de ID. Não precisávamos de ID, a partir é só um. Eu deixei assim só para tornar óbvio, o seletor funciona na mesma, só para deixar óbvio no código que isto é um elemento que está dentro do SVG, não é? Porque nós podemos estar aqui a manipular outros elementos do HTML e para mim simplifica-me, okay? Eu gosto de saber aquele elemento pertence a quê dentro da página. Depois de ter estas três layers, é uma questão de inicializar, neste caso, escondendo-as todas. Portanto, colocando, neste caso, o esconder foi feito à custa do atributo opacity, que já vimos, neste caso, também se aplica em HTML. Portanto, a opacidade a 0, ele fica escondido. Ocupa espaço, mas está completamente transparente. Aqui coloquei também um display initial, porque o programa de exportação modificava este atributo e, portanto,
eu optei por inicializar aqui para garantir que as coisas funcionam sempre bem. E depois o que este programa em particular faz, ele não é interativo, tem um ciclo que está sempre a mostrar e a esconder layers. O que ele faz é começar por mostrar a layer 1, e mostrar a layer 1, estão a ver, é só fazer isto, é só definir que a opacidade de uma das layers, neste caso a layer 1, é 1 e as restantes têm a opacidade a 0. E passado um segundo, ele chama o mostrar a layer 2, que faz a mesma coisa, né? Esconde duas layers e mostra uma delas, neste caso mostra a layer 2, e o mesmo para a layer 3. Portanto, estas funções estão a ser chamadas em ciclo, escondendo sempre duas layers e mostrando uma delas. O fade-in e o fade-out já agora foi conseguido à custa de uma transição SVG. Ok, portanto, aquilo que já vimos logo no primeiro vídeo de projeto 1, portanto, aplicar uma animação através de uma transição de valores de uma propriedade CSS. Portanto, é uma forma barata, digamos assim, de criar uma animação. Mas, portanto, é uma técnica, quer seja interativa ou completamente automática, é uma técnica da qual podem tirar bom proveito em muitas situações, aplicadas também aos vossos projetos. Claro que reparem que isto podia ser feito diretamente em HTML, aqui neste caso em particular. Se fazem isto em HTML ou SVG depende um bocado do tipo de conteúdo sobre o qual querem fazer, não é? Se o conteúdo fosse uma coisa, não é, como esta que está aqui, neste caso, simplesmente uma grelha de células quadradas, se calhar era fácil de fazer diretamente em HTML. Mas há tipos de conteúdos que são naturalmente vetoriais e, nesse caso, simplifica o trabalho mantendo-os num formato vetorial e não tentando transformar aquilo para HTML. Outra coisa, este é um exemplo muito rápido, só para deixar claro que nós podemos, de facto, mudar tudo em SVG, inclusive o texto. Portanto, o SVG também tem um elemento para texto. Vou tentar localizar aqui. Vou fazer aqui a busca para ser mais rápido. Portanto, há um elemento text, e neste elemento text nós podemos definir, no próprio programa desenho vetorial, definir a fonte que quisermos. E nós podemos depois em JavaScript modificar o conteúdo do texto, mantendo a fonte que foi escolhida no programa de desenho vetorial. Claro que a fonte tem que estar disponível, não é, para o browser, mas tendo isso garantido, podemos, porque às vezes é mais fácil, novamente, não é, fazer isto diretamente num programa de desenho vetorial e depois manipular em HTML. Aqui, desculpem, neste exemplo eu optei por não modificar os IDs, para mostrar também como é que podia ser feito sem esse passo. Portanto, este ID que estão a ver neste texto, isto foi um ID gerado automaticamente pelo Inkscape, pelo programa de desenho vetorial. E estão a ver com um ID que é simplesmente um número, não é um text, é um prefixo do nome do elemento com um número, provavelmente um número de sequência, não tenho a certeza. Mas é uma coisa difícil de decorar e sem significado, não é? Isto provavelmente teria algum significado dentro daquele conteúdo vetorial, mas aqui está com aquele ID genérico. Mas quer dizer, não tem grande mal. Podemos simplesmente ver qual foi o ID atribuído e depois usá-lo aqui no seletor, no JavaScript. Portanto, fazemos da mesma maneira. Neste caso, vamos buscar o text container. Neste caso, o elemento text tem um contentor que pode ter outras coisas lá dentro, e neste caso tem, como tem duas linhas, tem lá dentro dois tspans. Não se preocupem demasiado com isto, com o facto de terem elementos que a gente não sabe o que é que são, porque neste caso não interessa exatamente perceber o que é aquilo. Nós conseguimos olhar para aqui e saber, ok, isto tem uma linha de texto e a segunda linha de texto que eu escrevi está abaixo no outro tspan. Portanto, sabemos, assim informalmente, que são elementos que guardam texto.
Isso é o que nos basta para conseguirmos depois modificar em JavaScript. Nós só queremos modificar, neste caso, o conteúdo, portanto, não interessa exatamente qual é o significado daquele elemento. Claro que podemos procurar isso na documentação, mas não é necessário para a gente o modificar. Portanto, aqui o que eu fiz foi simplesmente ir buscar depois a segunda linha com este outro Query Selector, porque a segunda linha tinha um outro ID, como estão a ver aqui. E ter aqui simplesmente uma função que está periodicamente a contar e a definir, alterar o conteúdo dessa segunda linha. O que é necessário aqui ter qual foi a dificuldade aqui? É modificar o conteúdo de um elemento SVG, não é exatamente igual, o código não é exatamente igual a modificar o conteúdo de um elemento HTML. Portanto, aqui não temos o inner text e o inner HTML, neste caso temos um text content. E isto sim foi uma coisa que eu tive que procurar explicitamente na documentação, para saber qual é o atributo que nós usamos para modificar o conteúdo. Aqui já agora este exemplo está também a mostrar, a ilustrar que, apesar da gente poder manter a fonte que foi definida no programa vetorial, se quisermos também podemos mudar. Ok? Portanto, aqui isso está a acontecer. Portanto, sobre o contentor do texto, a família de fontes está a ser alterada. Okay? Portanto, este já não é o texto, a fonte original que foi escolhida no programa de desenho vetorial. Mas isto não era obrigatório, como é óbvio. Portanto, podemos modificar conteúdo textual no SVG e podemos também criar animações. E aqui, se calhar, é aquilo que é mais interessante de tentar fazer em muitas situações. E em SVG há essencialmente duas grandes alternativas para tentarmos criar animações. Uma usando aquilo que se chama Smil, é uma linguagem própria para a criação de animações, mas que vão ver que é uma coisa extremamente simples, não é? Que é simplesmente adicionar um elemento ao SVG, que representa uma animação. A outra forma é com CSS. Eu vou mostrar aqui exemplos das duas. E novamente estes meus exemplos, como de costume, são coisas extremamente básicas. Portanto, vocês têm que fazer algum exercício mental de imaginação para tentarem perceber o que é que poderiam fazer num caso concreto. Portanto, esta primeira forma é feita à custa da inserção de elementos que representam animações diretamente no documento SVG. Esses elementos são estes que aqui estão: Animate, Animate Transform, Animate Color, Animate Motion. E vamos ver alguns exemplos aqui. Portanto, aqui, no fundo, esta implementação foi feita totalmente à custa de codificação diretamente dentro do SVG. E, portanto, novamente, neste caso, para estes casos em particular, é um bocadinho mais prático incluir o SVG inline no HTML, portanto, fazendo copy-paste, porque assim podemos modificar tudo no mesmo documento e simplesmente fazer um refresh e ver o resultado. Aqui eu tenho vários daqueles elementos animate aqui para demonstrar, vou só comentar o que estava ligado e descomentar o primeiro. Como é que funcionam estes elementos animate? Eles devem ser colocados dentro do elemento que nós queremos animar. Então, neste caso, queremos animar aquele retângulo. Okay? Neste caso, eu criei um SVG muito simples, não é? 2 retângulos, um que não tem preenchimento, este só vemos a periferia vermelho, e o outro é aquele quadrado azul. E é o quadrado azul que queremos animar. Portanto, dentro desse rect, inserimos um elemento animate. Reparem que o rect está aberto aqui e só fecha aqui em baixo. Okay, temos aqui o /rect. E este elemento animate, novamente aqui eu não vou detalhar isto assim a fundo,
só para dar uma ideia do que é possível fazer, porque depois podem seguir aquele link que estava no slide e ver mais detalhes sobre, o que é possível fazer e controlar na animação, que eu vou só mostrar alguns exemplos. O que é que nós parametrizamos neste elemento animate? O atributo que queremos animar, o intervalo de valores. Então, neste caso, queremos animar o atributo x, que representa a posição do retângulo. O intervalo de valores, portanto, queremos animar entre a posição, neste caso, menos 100 até 120, isto no espaço de coordenadas do SVG. A duração, reparem que aqui usamos sufixos para representar os segundos. Existem outras unidades que poderiam usar, mas esta será mais usual. E depois uma coisa que se chama repeat count, que nos permite definir quantas vezes é que a animação vai correr. Portanto, estão a ver que conceitualmente é muito parecido a criar uma animação com CSS. Portanto, os parâmetros que a gente tem que indicar são essencialmente o mesmo tipo de coisas, não é? Mas com isto nós podemos criar animações como estes exemplos que aqui estão. Eu vou descomentar este e agora comentar o próximo. Portanto, o primeiro em X, este em Y e agora uma animação mais rápida. Podemos animar as cores também. Portanto, podemos animar o atributo fill. E claro que aqui o from e o to recebem valores, tipos diferentes, não é? Neste caso são cores. E neste caso eu defini um repeat count de 3. E estão a ver que podemos combinar mais do que uma, desde que as animações não sejam conflituantes, podemos combinar vários animates dentro do mesmo elemento. Portanto, neste caso animar a posição Y e simultaneamente a cor, que entretanto parou de animar porque acabou o número de ciclos dessa animação. Podemos também, eu vou comentar estas para não ficar tudo ao mesmo tempo, senão é difícil perceber o que está a acontecer. Podemos também animar uma transformação sobre o elemento. E as transformações são transformações geométricas, portanto, translações, rotações ou escalamentos. Aqui, neste exemplo, como estão a ver, estamos a animar a rotação. Para estas animações, o elemento já não é um animate, é um animate transform, porque os parâmetros têm que ser ligeiramente diferentes. Portanto, aqui dizemos na mesma qual é o atributo, e é o atributo transform que queremos animar, mas depois temos que dizer qual é o tipo de transformação. Portanto, neste caso é o rotate. E depois os parâmetros normais, não é? O início e o fim, portanto aqui a rotação em graus, e a duração e o número de repetições, se quisermos um número fixo de repetições. Aqui uma coisa a ter em mente a ter cuidado, é que a rotação é feita relativamente à origem, e portanto neste caso o quadrado não está a rodar sobre si próprio, porque o 00 está aqui neste cantinho, portanto ele roda relativamente a esse ponto. Se não quisermos que isso aconteça, uma forma será colocar o retângulo, o quadrado, dentro de um grupo, mover esse grupo e mover o retângulo para a origem desse grupo e depois mover o grupo todo para a posição do retângulo, do quadrado. Mas para garantir que relativamente ao contentor direto, o quadrado está na posição, tem o centro na posição 00. Portanto, no fundo é fazer aqui alguma manipulação prévia no SVG. Portanto, aqui temos uma transformação de rotação. Eu vou só mostrar rapidamente os outros. O outro que falta, que é este. Neste caso, um escalamento. E aqui o escalamento não tem que manter as proporções. Portanto, podemos ter um escalamento em X que é diferente do escalamento em Y. Portanto, aqui não é fácil de ver, porque eventualmente o retângulo desaparece, mas eu vou aumentar aqui isto. Mas o escalamento em Y, neste caso, é mais rápido. Ele vai aumentar muito mais em Y do que em X.
Portanto, aqui algumas animações mais ou menos básicas, só para demonstrar, no fundo, a utilização deste elemento animate ou de uma das suas variantes, ok? Portanto, eu não vou demonstrar aqui, neste caso, estas variantes todas. Uma coisa que pode ser interessante é aquela última variante, ou melhor, o último elemento, Animate Motion, que nos permite fazer uma animação que segue um determinado caminho pré-definido. E em algumas situações isto pode ser interessante. Claro que um caminho melhor desenhado do que este que eu desenhei aqui, portanto, isto foi feito com um rato assim um bocadinho à pressa, mas é só para ilustrar que nós podemos desenhar tudo no SVG, portanto, tanto o elemento que está a ser animado, aquele retângulo, como o próprio caminho, são elementos gráficos desenhados no programa de desenho vetorial. E neste caso eu escolhi manter o caminho visível, portanto esta linha a preto, mas o caminho pode ser escondido, okay? Não tem que estar visível. Nós podemos desmarcar a visibilidade desse elemento no SVG. E depois usar, o que é importante, é usar depois o elemento Animate Motion. Este elemento tem aqui mais um sub-elemento, um conteúdo específico, mas no essencial o que estamos a dizer é que queremos animar o elemento externo, não é? Portanto temos o Animate Motion dentro do retângulo, que é aquele retângulo azul, portanto é o retângulo que vai ser animado. O Animate Motion diz qual é a duração da animação, quantas repetições vamos ter, e depois cá dentro temos que dizer qual é o caminho que queremos seguir. E a forma de dizer qual é o caminho que queremos seguir é uma forma indireta, através do ID do elemento que representa o caminho, que é este que está aqui, este path 8440, que está definido noutro sítio, que está definido aqui, um bocadinho abaixo, portanto, através de um elemento path, com aquele ID. Portanto, normalmente eu aqui usei aqueles IDs automáticos, portanto, daí eles terem estes nomes são difíceis de decorar. Mas, portanto, este path podia estar escondido, podia não estar visível, okay? E podia ter uma complexidade diferente desta que aqui está, claro. Mas, portanto, pode ser um tipo de animação que, em algumas situações, pode ser interessante para algumas páginas web e é relativamente fácil de construir, porque, na sua essência, ela é construída num programa de desenho vetorial. Outra coisa que nós podemos tentar fazer é, ao contrário dos exemplos anteriores, em que a animação foi codificada manualmente dentro do SVG, nós, na verdade, podemos fazer, não temos que codificar diretamente no SVG. Podemos criar animações dinâmicas, criando o elemento de animação de forma dinâmica e adicionando ao elemento SVG que queremos animar, através de JavaScript. Portanto, já vimos nos primeiros vídeos de JavaScript que podemos criar elementos e que podemos adicionar elementos dentro de outros. Portanto, no fundo é isso que temos que fazer, é criar um elemento, um animate, por exemplo, e adicioná-lo dentro do elemento de um rect. Portanto, nós podemos fazer uma coisa deste género, aqui está, que é, neste caso, deixem-me encontrar aqui qual é o elemento que está animado. Portanto, temos um GLM, portanto, temos o nosso SVG G, portanto, vamos buscar, na verdade vamos buscar vários, mas alguns têm o código está comentado. Portanto, podemos ir buscar o elemento que vamos querer animar. Vamos ver este, por exemplo, a letra G. Adicionar o listener de clique, portanto, vamos assumir que queremos animar quando o utilizador clica, mas poderia ser com base no tempo, com base no cursor a entrar algures, ou com base noutro evento qualquer. E podemos simplesmente fazer isto.
chamar aqui uma função, para simplificar, chamar uma função que está definida lá à frente, chamada addAnimation, em que dizemos qual é o elemento ao qual queremos adicionar a animação, e o segundo parâmetro é o próprio elemento de animação, escrito aqui no nosso, diretamente em JavaScript. Então, neste caso, um animateTransform para animar a translação do elemento. E aqui eu vou comentar só esta segunda animação, portanto eu estava a adicionar duas. Esta função addAnimation acaba por ser uma coisa genérica que nós podemos reutilizar depois para qualquer animação. Na sua essência, ela cria um elemento de forma parecida, não é exatamente a mesma função, mas é parecida com a que vimos para criar novos elementos HTML. Aqui, em vez de ser um createElement, é um createElementNS, porque o elemento tem que ser criado no documento SVG, e portanto não é, tecnicamente o namespace é diferente, e portanto temos que passar este primeiro parâmetro que representa esse tal identificação do namespace. Mas no fundo criamos aqui um elemento novo, que serve apenas para inserir este código que é passado à função, e depois fazemos simplesmente um append child. Neste caso, na função, ela está a fazer uma outra coisa, que é escutar quando a animação termina para remover esse elemento de animação, para não estarmos potencialmente a adicionar constantemente novos elementos de animação. Mas na essência é isto que ela faz. De maneira que, se clicarmos, deixa-me abrir aqui noutro modo, que se clicarmos no elemento, neste caso no elemento G, aquela animação executa. Aqui na verdade está, eu não gravei, portanto ele está a correr ainda as duas animações, eu tinha comentado, deixem-me gravar. Portanto, no original eu estava a correr duas animações, uma translação e uma rotação. Ops, agora fiz as neiras. Comentei se calhar a animação errada. Não. Vamos ver se era isto. Desculpem lá, senão voltou para como estava. Isto modificar o código live raramente é boa ideia. Ok. Portanto, esta animação, vou só esperar que ela chegue ao fim, não está diretamente no SVG original. Podemos ver aqui, se procurarmos o elemento G, na verdade vou fazer aqui que é mais prático, diretamente no browser. Se procurarmos o elemento G, vemos que não tem nada cá dentro. E portanto é aquela função JavaScript que quando nós clicamos no elemento adiciona a animação. E aqui podemos ver que foi adicionada aquela animateTransform e depois desaparece. Portanto a função remove também aquele elemento. Portanto isto dá-nos um bocadinho mais de flexibilidade e de mais poder, digamos assim, porque de repente podemos ter meia dúzia de animações que podemos inserir em elementos diferentes em alturas diferentes. E, portanto, elas não têm que estar criadas, codificadas diretamente no SVG. Portanto, pode ser uma boa abordagem também em algumas situações. Um outro exemplo, aqui é só um exemplo, não há assim nada de muito novo, foi só um exemplo que eu fiz no ano passado a propósito de um projeto de meus colegas que tinham uma necessidade muito particular, e portanto eu acabei por deixar aqui, pode ser interessante também para algum de vocês, e porque tem aqui uma pequena particularidade que é importante de conhecerem também. Portanto, aqui o objetivo, eu vou abrir isto também aqui numa página à parte para ser mais fácil de ver.
O objetivo era ter uma coisa deste género. No caso era para ser uma espécie de mapa, que depois acabou por não existir, mas o objetivo era ter uma coisa deste género, uma série de linhas, uma espécie de linhas de contorno, que podiam representar o mapa, ou linhas de altitude, e podermos, de forma interativa, passando o rato ou clicando algures num elemento, que eu aqui simulei com este botão Open, podermos ter uma animação deste género, em que aquelas linhas se deformavam e abriam um espaço para um conteúdo que depois era mostrado para um conteúdo HTML. E, portanto, podemos ter esta interação de abrir e fechar aquele desenho. Como é que isto pode ser feito? Nós podemos, na mesma, animar os elementos path de um SVG. Portanto, isto, na verdade, este SVG tem uma série de paths. Portanto, estas linhas estão codificadas dessa maneira. Qual é a restrição que é importante conhecer? É que nós podemos animar um path para o outro, portanto, modificar no fundo aquela linha e pedir ao browser para o fazer de forma animada, mas o caminho para o qual queremos transformar tem que ter exatamente o mesmo número de pontos. Caso contrário, o browser não consegue implementar a animação. E, portanto, aqui nesta solução, qual é, assim, no fundo, a arquitetura geral desta solução? É primeiro trabalharmos no conteúdo, no SVG, tendo, na verdade, três cópias das linhas que têm que ser animadas. Porquê 3 cópias? Porque uma representa o elemento que vai de facto ser animado. É o elemento path que no fundo tem o caminho visível, que está visível ao utilizador. As outras 2 cópias representam o estado A e o estado B dessas linhas. Portanto, o estado inicial, se quiserem, e o estado final. Porquê? Porque estas 3? Porque isto garante que nós podemos desenhar tudo num programa de desenho vetorial. Podemos até ter as linhas em camadas diferentes, se quisermos, mas conseguimos ajustar exatamente a posição destas linhas num programa de desenho vetorial, que é muito mais fácil. E depois, em JavaScript, o que é que temos que fazer? É ir buscar o elemento que representa o elemento visível e, quando queremos animar, copiar para lá o conteúdo de um dos outros dois, de uma das outras 2 cópias. Portanto, a cópia na posição A ou a cópia na posição B. E automaticamente o browser vai fazer a transição entre um e outro. Acaba por dar um bocadinho mais de trabalho em conteúdo no programa vetorial, mas ainda assim acaba por ser mais fácil do que tentar programar tudo em JavaScript. Portanto, aqui o que temos é uma função animate SVG que foi um bocadinho mais trabalhada do que aquela versão anterior, do exemplo anterior, mas é uma função genérica, portanto aqui não temos que mexer. E depois, o que é que vamos fazer então? Vamos ao SVG e vamos buscar as várias cópias das linhas que têm que ser animadas. Okay? Eu aqui, para simplificar, como só temos 3 linhas, coloquei cada uma destas coisas em variáveis. Portanto, isto é WL1, é Working Line 1, é a linha que está visível ao utilizador, a linha 2, a linha 3. E depois a linha que representa a linha com aquela forma aberta, portanto, Open L1, L2, L3, e as versões fechadas, CL1, CL2, CL3. E estes elementos que aqui estão, que representam no fundo as posições A e B daquelas 3 linhas, estão escondidos. Portanto, eles no SVG não se veem, são layers escondidas. E aqui, o que temos que fazer então é detectar um clique, neste caso eu simulei, portanto, com um clique no botão, escutar esse clique e animar o elemento working line de um valor para outro. Portanto, neste caso vamos animar do valor atual
vamos animar o atributo D do valor atual para o valor que vamos buscar ao elemento OpenLine. Isto no caso do clique no Open. Se for um clique no botão Close, vamos animar do estado atual, que será o estado Open, para o estado Close. Vamos buscar o valor daquele atributo D a outro elemento. Porquê é que é mais prático fazer assim? Porque estes elementos D são coisas extremamente complexas. Portanto, é extremamente difícil de programar estas coordenadas diretamente no JavaScript. É muito trabalhoso, porque uma linha, mesmo simples que pareça, tem imensas coordenadas. Portanto, é muito mais fácil deixar isto para o programa em vetorial e depois simplesmente copiar de um lado para o outro, de um elemento invisível para um elemento visível. Portanto, eu não vou dar aqui os detalhezinhos todos do código, porque acho que não vale a pena. É só para ilustrar mais uma abordagem, digamos assim, à animação em SVG. E para terminar, já estamos também a chegar ao final do tempo, só mostrar então, mais ou menos rapidamente, a versão das animações com CSS. Qual é o problema das animações em SVG com CSS? É que neste momento não são tão bem suportadas ainda quanto as animações com base em CMIL, quanto as animações anteriores. E, portanto, é possível que em alguns browsers uma determinada animação com CSS não funcione. Okay? Esse é o problema. De resto, podemos fazer coisas parecidas com o que fizemos há pouco, mas agora à custa de CSS. Portanto, aqui temos animações tal como já vimos em CSS, animation name, duration count e depois as keyframes. E podemos simplesmente fazer um transform, mas aqui o que estamos a fazer é uma transformação sobre um elemento que é um elemento SVG, mas funcionam. E no Chrome já agora elas funcionam, estas funcionam bem, noutros browsers podem não funcionar. Podemos também fazer, eu aqui vou aproveitar, nesta sim se calhar vou perder um bocadinho mais de tempo, porque acaba por ser uma animação um bocadinho diferente das anteriores, e neste caso feita com CSS. Corresponde àquela animação típica de vermos uma linha a aparecer. A linha que pode ser um contorno de um objeto, pode ser até o contorno de uma letra a aparecer. Vamos ver como é que podemos fazer isso. Aqui neste exemplo eu vou primeiro tentar mostrar o conteúdo todo para se ter uma percepção do que é que está aqui e depois explicar como é que isto é feito. Portanto, a ideia era, nós temos aqui 3 letras, isto foi desenhado à mão, daí ter aqui uns rabiscos, fui eu que desenhei também com o rato. E na verdade há aqui um elemento que agora não me recordo qual é, não sei se é o D, se é o E, que na verdade não é só uma linha contínua. Não é? Eu desenhei, levantei o cursor e portanto o rato, e portanto ficou com 2 linhas. Mas não interessa. A ideia é nós conseguirmos este efeito que eu vou aplicar aqui no E. Depois de corrigir isto, deixem-me ver se está aqui. Ok. Deve ter este efeito da letra a aparecer. Como é que isto pode ser feito? Primeiro temos isto, vamos fazer aqui um inspect só para mostrar. Isto está dentro do SVG e aquelas letras, como já estão a adivinhar, são paths. Qual é aqui a técnica que nós podemos usar para fazer a letra aparecer? É combinar o uso destas propriedades CSS que se aplicam a SVG, que é o stroke-array e o stroke-offset. O que é que isto faz? Eu vou aplicar, vamos concentrar no E, que é o que está completo numa só linha, portanto é mais fácil.
O Stroke Dash Array, o que nos permite fazer é, no fundo, definir então aqueles intervalos de comprimentos com linha visível e linha escondida. De maneira, eu vou simular aqui, se eu pusesse aqui 5, 5, tinha 5 pixels com uma linha pintada e 5 pixels, não é bem 5 pixels, é 5 unidades com a linha pintada e depois 5 unidades com a linha interrompida, invisível. E portanto ficaríamos com uma coisa deste género, não é? E se pusermos assim, uma unidade pintada, uma unidade escondida, ficamos com espaços em branco que têm a mesma dimensão dos espaços pintados. Mas as dimensões podem ser diferentes, podemos ter 15 pixels pintados e um espaço em branco, e ficamos com este efeito com linhas compridas, depois com pequenas interrupções. Há outra coisa, isto é o Dash Array, o Stroke Dash Array. O Stroke Dash Offset, o que nos permite é aplicar um offset no fundo, desta interrupção de traço pintado e traço interrompido relativamente ao início do caminho, não é? Ao início da linha. De maneira que, se eu tiver, aqui é difícil de mostrar, eu vou pôr isto como estava há pouco, portanto, vou pôr aqui um início, um 135, 135 é o comprimento total da linha, e portanto aqui estamos a dizer no fundo que ela está totalmente pintada. Mas nós podemos aplicar aqui um offset, de maneira a que, vamos pôr por exemplo assim, de maneira que no fundo desviamos o início daquela linha, portanto vai aparecer ali um traço, porque isto no fundo é equivalente a ter 135 unidades de linha pintada e depois 135 de unidades de linha invisível. Aplicando um offset, nós estamos, no fundo, a deslocar-nos um bocadinho, artificialmente, na pintura, digamos assim, da linha, e depois fazendo com que esse desvio comece a aplicar no início da linha. Isto explicado assim oralmente não é muito fácil de perceber, mas depois podem procurar desenhos, diagramas que ilustram isto na documentação oficial, porque tem lá alguns diagramas. Qual é a consequência disto? É que se fizermos um dash offset, que é igual ao comprimento, nós fizemos um offset que ultrapassou toda aquela primeira parte da linha pintada, de maneira que começamos na segunda parte em que a linha está não pintada, em que está em branco, e portanto ela desaparece. Portanto, qual é o truque para termos esta animação? É começarmos neste ponto, okay, com o Stroke Dash Array que é igual ao comprimento da linha e um dash offset igual ao comprimento da linha. E aplicar uma animação que o que vai fazer é animar o dash offset até 0. Um dash offset de 0 significa que a linha está toda pintada. Portanto, nós vamos partir de uma situação em que a linha está invisível e lentamente para uma posição em que a linha está totalmente pintada. E no fundo esta animação, na verdade, é uma animação genérica que podemos aplicar a qualquer elemento. Portanto, aqui temos aqui só um delay de 3 segundos, porque era o que demorava a linha anterior a pintar. Portanto, com esta técnica, aplicamos uma animação que modifica o valor do dash offset de maneira a dar a ilusão de que aquela linha está a ser desenhada no momento. Neste exemplo, há aqui mais animações que estão aplicadas aos vários elementos, portanto o D tem 2 linhas na verdade e portanto precisava de 2 animações e portanto a ideia era fazer com que esta palavra aparecesse lentamente no ecrã. Eu só fiz para as 2 primeiras letras. E aqui está alguma dificuldade, quer dizer, não é dificuldade, se tivermos muitos elementos, muitas linhas, vamos ter que as animar de forma isolada e dar os delays na animação corretos para aquilo parecer que está encadeado. Isso dá algum trabalho. É trabalho puramente manual, mas dá algum trabalho a conseguir este efeito
de forma correta. Outra coisa que dá algum trabalho, que é um bocado aborrecido, é saber exatamente qual é o comprimento da linha. Neste caso, eu fiz isto a olho, manualmente, modificando o valor do Dash Array, foi incrementando até chegar a uma situação em que a linha está totalmente visível. Mas é um bocado chato, dá um bocadinho de trabalho. Mas que eu saiba, não há alternativa. Nesta situação, nesta programação manual em CSS, não há alternativa para saber qual é o tamanho da linha. Mas é um efeito engraçado que se consegue criar com SVG. Finalmente, uma animação usando CSS semelhante àquele Motion Path, que também é possível fazer com o Smil, diretamente em SVG. Mas também é possível em CSS, embora sempre à custa de um elementozinho de SVG. Portanto, nós podemos também fazer isto, que é aplicar, neste caso, um elemento G, portanto, aquele retângulozinho, aquele elemento animado, na verdade é um grupo, e estamos a aplicar uma animação que está definida aqui, na verdade mais abaixo, que modifica uma propriedade que é o offset distance, que é uma propriedade que se aplica em conjunto com este offset path, que no fundo modifica a posição de um elemento. Portanto, esta distância varia entre 0 a 100% de um caminho definido no offset path. E este path tem que ser definido à custa de uma função CSS path, cujo conteúdo é exatamente o mesmo que temos no path do SVG. Portanto, na verdade, o que eu fiz aqui foi criar aquele caminho em SVG e copiar para aqui para CSS. Portanto, apesar disto ser animação CSS, implica sempre ter estes caminhos codificados de alguma maneira em SVG. Mas tendo isto, pronto, é possível ter este efeito, não é? De um elemento que segue uma linha arbitrária, portanto, que se desloca ao longo dessa linha e que segue a curva. Portanto, novamente pode ser um efeito, uma animação interessante a conseguir. E pronto, é tudo relativamente a estes tópicos do SVG. Portanto, o objetivo, deixem-me fazer aqui um resumo rápido, o objetivo não é para aumentar muitos detalhes de implementação, mas simplesmente mostrar não apenas o que é possível fazer, mas como, qual é a abordagem essencial para implementar cada uma destas pequenas coisas. De maneira que, se tiverem de facto necessidade, ou se quiserem de facto aplicar uma destas coisas, seja mais fácil de perceber quais são as restrições, quais são os requisitos para se conseguir fazer as coisas de uma determinada maneira. Claro que depois poderão ver com um bocadinho mais detalhes de código, ou simplesmente pedir-me ajuda, ok, algum deste código não está assim estruturado, não está assim muito limpo, não é? Porque foi feito apenas para ilustrar um determinado objetivo e não para ser um código diretamente partilhável, mas portanto, podem simplesmente pedir-me ajuda se precisarem de implementar algum aspecto particular que não estejam a conseguir com o vosso código JavaScript, ou CSS ou SVG. Mas portanto, o essencial era mostrar possibilidades e requisitos, restrições, abordagens para essas possibilidades. Alguma questão? Sei que estamos no final desta sessão, foi um bocadinho mais longa, mas se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Não havendo questões, podemos ficar por aqui, já estamos mesmo no limite da nossa hora.
Ok, não parece haver questões aqui no chat, ninguém parece ter ligado o áudio também. Portanto, vamos ficar por aqui. Os slides estão já partilhados, portanto, todo este código que eu mostrei está partilhado, como de costume. Se tiverem, entretanto, alguma questão que queiram colocar, já sabem, mandem-me um e-mail ou apareçam no horário de atendimento, ou marquem no horário de atendimento. Modificar o espaço de tipografia, sim, portanto, aí nesse caso, se estiverem a trabalhar com tipografia, ela tem mesmo que estar convertida em caminhos, portanto, não podem trabalhar diretamente com texto, digamos assim. Porque aí o texto já não nos dá acesso exatamente à fronteira, não é, da letra. Portanto, aí terão que de alguma maneira converter o texto para caminhos, mas isso também podem fazer num programa de desenho vetorial para depois modificar esses espaços, sim. Desenhar diretamente no site, sim, isso é uma coisa que eu normalmente não costumo cobrir, porque simplesmente porque acho que nunca surgiu também essa questão assim de forma direta. Mas é possível, sim, é possível criar elementos SVG. Aí nessa situação, dependendo da complexidade, o que é que eu recomendo? Se forem elementos simples, tentar ao máximo utilizar elementos simples, formas simples, não é? Como retângulos ou círculos, seja o que for, se for possível. Porquê? Porque desenhar um caminho, um path, acaba por ser um bocadinho mais chato. Porque não existe provavelmente forma simples pelo menos em JavaScript básico, de acrescentar pontos em determinadas coordenadas. Portanto, aquela string tem que ser codificada manualmente por nós. Ou então, usar uma biblioteca de desenho de SVG, que há muitas por aí, mas eu não costumo cobrir nenhuma delas em particular. Também não tenho exemplos em nenhuma delas, mas há bibliotecas JavaScript para gerar SVG. Portanto, é possível, embora possa não ser a solução mais, dependendo da situação, a solução mais prática ou mais fácil de implementar. Mas sim, é possível, sim. Portanto, aí se calhar o que eu recomendava, porque a complexidade pode mesmo depender da forma visual que estejam a tentar desenhar. Às tantas será falarmos depois, hoje já não, mas se calhar mais tarde, se quiserem explicar exatamente o que é que estão a tentar fazer, se calhar consigo ajudar de forma um bocadinho mais concreta. Exportar as outlines em SVG. Sim, portanto, era isso que eu estava a dizer, Francisco. Isso é possível fazer tipicamente em qualquer programa de desenho vetorial. É possível, se eu compreendi bem a questão, é possível escrever texto, mas depois pedir ao programa para converter o texto não sei qual é o termo mais frequentemente usado no programa, não é? Mas para converter em curvas. Em alguns programas é mesmo esse o termo. No fundo é converter numa sequência de pontos, em vez de ser apenas o caractere. E isso depois permitiria exportar o SVG, agora já com os paths, não é? Com os caminhos a delimitar a fronteira de cada letra, e depois manipulá-los em JavaScript. Mais alguma questão?